Olá, meninas, tudo bem? Bom, eu fiquei devendo para vocês esta parte, que é a parte de face, de pós-operatório facial. Queria que vocês me desculpassem, mas é que a aula foi muito corrida e realmente acabou passando, e então eu estou gravando essa aula para mandar para vocês, até porque ela cai no exame também. Então, o que ficou decidido com a professora Andréia é que a gente, então, faria toda a parte de facial, a aula mesmo, né, aquelas alterações, complicações, e a parte, então, de pós-operatório de face, uma vez que a gente já fez a prova prática de casos clínicos do corporal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre face, vocês vão perceber que é muito similar ao que a gente já falou anteriormente para o corpo. Eu vou falar algumas particularidades de cada cirurgia agora. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide. Bom, isso aqui é falando um pouquinho sobre o cronograma, que deveria ter sido dado logo na sequência ao corporal, tá? E a importância de fazer um bom pré-operatório. A gente já falou isso em corporal também. Uma avaliação muito importante da face, vendo manchas, linhas de expressão, tipos e graus, né, dessa hidratação da pele, o trofismo dessa musculatura, a higienização da face, é uma pessoa que tem um bom cuidado ou não, é, nessa face, né? E aí trabalhar com protocolos de higienização, de massagem, hidratação. Lembra que eu falei, massagem aumenta o número de capilares ativos, vai melhorar a vascularização, algum recurso de eletroterapia que possa também estimular a vascularização. Lembrando que, igual eu falei para corpo, se a gente tiver algum recurso eletroterapêutico que possa provocar queimadura, como é o caso da corrente contínua, deve ser interrompido pelo menos aí uma semana, 10 dias antes do procedimento. Interromper o tabagismo em qualquer cirurgia, na face pior ainda, porque não dá para esconder a cicatriz da face. Controlar a alimentação, evitar alimentos inflamatórios, melhorar os hábitos de vida e as orientações dia a dia, principalmente para a ida à cirurgia. Por que eu falo para a ida à cirurgia? Porque no caso da cirurgia de face, muitas vezes a pessoa ela leva uma blusa toda fechada, de gola. Isso não é indicado. Por quê? Porque a pessoa sai toda inchada, com o rosto inchado. Então, orientar que ela coloque uma blusa de botão para sair ali do hospital. Outra coisa sobre esmalte nas unhas, né? Evitar o uso de esmalte, porque o oxímetro ele vai, não passa, né, ali na presença de esmaltes escuros. Então, é importante que a pessoa já vá sem esmalte ou com uma base, alguma coisa bem clarinha, porque senão eles vão tirar esse esmalte ali no centro cirúrgico, tá certo? Bom, essas são as principais orientações, então, e a gente vai falar um pouquinho agora em relação ao intra e transoperatório, que não muda em nada do que nós falamos para corporal, que dentro do centro cirúrgico, durante a cirurgia, tá? Durante a cirurgia, pode ser feita a pressoterapia ou uso de meias compressivas para os membros inferiores, porque isso melhora o retorno venoso e previne a parte de trombose. Logo no transoperatório, o taping, o ILIB e o laser, né, são indicados, tá? Exatamente como na parte corporal. No pós-operatório, então, de forma geral, a compressão, que pode ser feita com micropor, bandagens, a rede hemostática, né? Hemostática, tá? Que eu falei para vocês, que pode ser feita pelo médico, compressas geladas e calmantes, o tape, elevação da cabeça é importante para ajudar no retorno, né, desse líquido, né, venoso e linfático, evitar banho quente e calor, evitar o sol, hidratar bem essa pele, fazer a higiene adequada da cicatriz, né, e evitar aí precocemente o uso de depilação, uso de tinturas para evitar a irritação na área operada. Lembra que eu mostrei para vocês em corpo? Então, essa rede hemostática que alguns médicos preferem fazer quando tem um descolamento muito intenso da região. Então, dá uma olhadinha então, nesse slide, vocês vão perceber essa rede, então, esses pontos que fazem o que? A compressão da área descolada para a prevenção de seroma. Alguns médicos preferem fazer, então, desta forma. E aí eu vou falar um pouquinho, então, algumas coisas relacionadas às particularidades das cirurgias, porque no mais a gente discutiu bastante em corporal, é bem similar.
Então, eu vou falar da cirurgia da orelha, a otoplastia, para corrigir, né, aquela orelha, né, mais abertinha, a gente chama orelha de abano. É uma cirurgia que quase não vem para fisioterapia, é muito importante a gente falar, tá? Mas, se ela vier, a gente pode estar o quê? Prevenindo a aderência, estimulando a cicatrização. Então, eu posso estimular a cicatrização com um laser, principalmente um laser que tenha, né, um aplicador assim que consegue entrar ali atrás da orelha com um aplicador mais fino, com até uma fibra ótica, tá? A gente pode fazer a mobilização dessa cicatriz, só que no caso de mobilizar a cicatriz, sempre lembra o que eu disse, nunca afaste as bordas da cicatriz. Então, nesse caso, o que seria interessante que você colocasse, deixa eu tentar fazer aqui para vocês entenderem, tá? Um dedo dentro da orelha e outro dedo atrás da cicatriz e fizesse a mobilização neste sentido. Acho que está dando para vocês verem aqui, tá? E aí, então, eu manteria a aproximação das bordas e faria conjuntamente os dois dedos para evitar que ocorra uma aderência, principalmente porque a cicatriz fica muito em cima, né, da parte óssea e o risco, quando é em cima de tendão e de osso, de ter uma aderência é importante. Então, pode ser usado o tape também, micropor para aproximação dessas bordas, exatamente igual no corpo, mobilização tecidual, hidratação dessa cicatriz, tudo igual. Agora, nessa região, uma região que ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, o que pode ser indicado depois é, se a pessoa for com hipersensibilidade, você fazer uma reeducação sensitiva, tá? Se a pessoa perdeu sensibilidade, perdão, se ela diminuiu a sensibilidade, fazer uma reeducação sensitiva. Agora, se ela ficou com uma hipersensibilidade, fazer uma dessensibilização, que é aquela que você faz o estímulo exaustivo, então vai fazendo, até aquela sensação, né, mais aguçada da pessoa, ela ir diminuindo. Então, você pode trabalhar com excesso de estímulo ali na área. Basicamente, é isso que a gente pode fazer na otoplastia, se chegar a casos aí de osteoplastia para tratamento. Uma outra cirurgia que a gente tem para face é a rinoplastia. A rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, né? Muitas vezes ela é associada com essa desobstrução das vias aéreas, né? Entre a pessoa que tem desvio de septo, tá? Ela é utilizada esteticamente para melhorar, a gente fala reformar esse nariz, como uma região dorsal proeminente, que tem uma ponta globosa, ou uma ponta caída, ou que tem o nariz muito grande. Então, isso essa cirurgia, então, é realizada. É uma cirurgia difícil, por quê? Porque exige uma interação muito grande entre o médico e o paciente, porque aquele nariz tem que ser harmônico para aquele rosto. Muitas vezes o paciente tem uma expectativa de um nariz, né? Às vezes de uma celebridade, fala que quer igual, mas não necessariamente aquele nariz tem harmonia com a face daquela pessoa. Então, é muito importante que essa pessoa ela tenha isso em mente, que isso seja muito discutido com o cirurgião, tá? Precisa ser harmônico. Lembrando um pouquinho das estruturas, então, né, do osso nasal, a cartilagem aí do septo, a cartilagem alar, né, as zonas também de cartilagem até chegar ao osso nasal e a separação aí com o osso frontal. Então, é muito importante você saber se o que vai ser trabalhado. Vai ser trabalhado as cartilagens, vai ter que fazer uma remoção de parte de cartilagem, vai diminuir ponta, vai fazer sutura, vai quebrar o osso nasal. Então, tudo isso tem que ser importante que seja conversado com o cirurgião para que você saiba como a cirurgia aconteceu. Ela pode ser aberta, né? Que é quando você, então, faz o corte e depois você descola todo o nariz da região da cartilagem e do osso e rebate essa pele, e aí você tem acesso a toda a parte interna, ou ela pode ser fechada quando é feita aí uma raspagem óssea, às vezes até uma fratura óssea, mas que não tem que mexer na ponta, não tem que tirar volume, então ela pode ser fechada e ser um corte só na lateral do nariz, tá? É importante que vocês entendam isso. Existe também a possibilidade de enxerto, né, de cartilagem, né, que você pode pegar aí, né, septo, orelha, costela, quando a pessoa, né, tem que aumentar um pouquinho ali o tamanho do nariz, tá certo? E, claro, o osso nasal, a fratura dele, se o for necessário. A área do nariz é uma área muito vascularizada, então é uma área que dá grandes hematomas, tá? Uma outra coisa que é complicado nessa cirurgia é que as fossas nasais elas vão ficar totalmente tamponadas, né? Então elas vão vai ser colocado aí curativo aí com vaselina e gaze,
e depois fechado com micropóreo. Então, a pessoa fica literalmente nesse período como respirador bucal. E isso provoca o quê? Às vezes, ressecamento de lábio, né? Até fissura no lábio. Então, é muito importante orientar a hidratação da pessoa com líquido, hidratação dos lábios, né? Uma umectação constante desse lábio para evitar essas fissurinhas. Uma outra coisa que acontece depois é, se houve fratura do nasal, se colocar então um gesso ou um material termoplástico por cima para fazer então o molde. Esse é o grande, eu digo que esse é o maior problema no pós-operatório de nariz. Se houve fratura de nasal e foi colocado esse material, quando você for fazer a drenagem nessa região, principalmente do olho, que dá muito hematoma nessa região aqui, evite de fazer deslizamento, porque isso pode tracionar a pele da região do nasal e dar uma consolidação viciosa, um erro de consolidação ali. Então, se for fazer drenagem nessa região, é sempre compressão e descompressão, sem provocar a mobilidade dessa pele que desloque o osso nasal, ok? No pré-operatório da cirurgia de nariz, então, é muito importante você trabalhar a pele dessa região, porque como ela vai ficar obstruída, pode ali dar acne, aumentar os comedores, então fazer aí uma esfoliação nessa região do nariz, tá? Para evitar essa contaminação também pelo sebo, fazer uma higienização, uma limpeza de pele, usar uns peelings vegetais, máscaras calmantes, melhorar aí a pele com drenagem, melhorar com massagem, isso é muito importante aí no pré-operatório. No pós-operatório, claro que a gente tem que evitar calor, como em qualquer pós-operatório, fazer elevação da cabeça, trabalhar com compressas calmantes e geladas, mas tomem cuidado de novo. Não pode escorrer o gelo, né, escorrer a água daquele gelo que vai derretendo a ponto de amolecer um gesso, por exemplo. Então tem que ser um gel, tem que ser bem protegido para evitar que essa água, então, molhe esse gesso. Drenagem linfática manual, já expliquei, a questão de não tracionar a pele, tem que ser pressão e descompressão. O uso do tape, né, o tape ajuda e muito, né, nesse pós-operatório. Lembrando de tape off, tá? Só para fazer essa abertura dos capilares e favorecer a absorção dos hematomas. E alguns outros recursos podem ser associados, como o laser, o ILIB, o ozônio, alta frequência, tá? O TENS. Por quê? Porque a pessoa tem que dormir sentada praticamente. Ela dorme com a cabeça elevada e ela dorme sempre em decúbito dorsal. Então, às vezes, ela fica com muita dor nas costas, dor no pescoço, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que melhorar o aspecto da pessoa como um todo. E aí vem a questão de massagem relaxante, de TNS nessa região também. Quais são algumas complicações que podem acontecer nessa cirurgia? Fibrose na ponta nasal, principalmente se foi aberta a cirurgia, né? Onde foi feito os pontos. Hematoma, principalmente relacionado à fratura do nasal. E, como eu já disse, o tratamento é feito com mobilização tecidual. O vácuo pode ajudar, principalmente com esses vidrinhos que tem a vacuoterapia em dermologia, para fazer para as áreas menorzinhas, né? Então, pode ajudar a mobilizar esse tecido. O tape, inclusive, para fibrose, né? Então, no primeiro momento para hematoma, no segundo momento para fibrose. E microagulhamento ajuda bastante, principalmente na função drug delivery, associar algum fármaco, algum cosmético que melhore a qualidade da pele e também diminua esse fibrose, se for o caso. A outra cirurgia que a gente vai falar é a blefaroplastia. A blefaroplastia é a remoção do excesso de pele das pálpebras superior e inferior, né? E também da bolsa de gordura que existe aí na pálpebra inferior, tá? Corrigindo então a flacidez aí, né, do músculo orbicular, né, do olho, tá? E aí, esse corte, ele vai ficar bem fininho, essa pele dessa região é bem fina, então não é algo que a gente vai ter que se preocupar tanto com a cicatriz em si, né? Só se ela realmente complicar. Então, é uma cirurgia que também quase não veio pra gente, porque é uma cirurgia muito tranquila e uma cirurgia de uma recuperação muito fácil, né? Ela vem quando ela complica. O que é complicação? Retração do leito palpebral, né? Então, você tem um pouquinho de retração da pálpebra e ela pode até fazer o que? Uma eversão, começa a repuxar o olho, né? O que expõe excessivamente a córnea, tá? Principalmente quando a pessoa puxou muito a pele, de forma exagerada, puxou muito a pele, e aí a pessoa não consegue fechar totalmente o olho.
Nesse caso, até o oftalmo tem que entrar, porque tem que ter uma lubrificação artificial para evitar a ulceração de córnea, colírio, pomada, colocar o microporo assim no olho fechado para dormir. E aí o tratamento é feito com bastante hidratação da cicatriz, bastante massagem, né, essa mobilização tecidual local. Pode-se entrar com corticoide, né, a gente diria aí que no primeiro momento o corticoide tópico é o suficiente. Fitinhas de silicone também podem ser orientadas, principalmente para dormir, então durante o sono, né? E orientação, né, do tipo de passagem que a pessoa tem que fazer, dos cuidados com a higiene que a pessoa tem que ter. Basicamente são esses os tratamentos aí, tá? Agora eu vou falar de uma outra cirurgia que é a bichectomia. A bichectomia é a retirada da gordura de bichá, né, que fica ali bem na região malar, tá? É muito importante que a gente lembre que com o envelhecimento a gente perde gordura facial. Então é muito importante a pessoa que vai ser submetida à retirada da gordura de bichá, ela tenha certeza do que ela quer, porque ela vai ter esse derretimento depois da face, né, na juventude. Fica bonito, fica com o zigomático marcado, às vezes ela tem a bochecha muito prominente, isso incomoda a pessoa, mas lá no futuro ela fica bem funda essa região, ela tem que fazer um preenchimento, por exemplo. Então precisa ficar muito conversado em relação a isso. No caso da bichectomia, a remoção é feita pela parte interna, né? Por isso que é muito comum o cirurgião o dentista fazer, tá? A gente tem aí como clássico, né, a Angelina Jolie, que fez a bichectomia, e é uma cirurgia até tranquila, com pouco edema também, aí a gente pode lançar a mão do taping, e que pode dar alguma fibrose, né, como qualquer cicatriz. Aí, nesse caso, a única orientação que a gente dá de diferente é coloca uma luva, um dedo vai por dentro da boca, tá? E o outro por fora, e então vai ocorrer o massageamento e o tracionamento dessa cicatriz para diminuir essa rigidez, né, essa aderência, tá? Essa retração da cicatriz, ok? Claro que outros recursos, né, pessoal, como a gente já falou em corpo, são sempre bem-vindos, que é o laser, ultrassom, tudo isso vai auxiliar como qualquer pós-operatório. Nesse artigo ele fala um pouquinho sobre o uso do tape, né, para controle do edema e pós-bichectomia. Eles fizeram um grupo controle, usaram crioterapia 12 horas por 12 horas até após a cirurgia, e no grupo experimental eles fizeram também crioterapia mais o kinesiotape, que foi colocado e deixado por 2 dias. Fizeram uma avaliação antes, 24, 48 e 7 dias após a bichectomia. E eles observaram que o grupo que usou o taping teve um controle melhor do edema do que o grupo que usou apenas gelo. Então, mostrando a efetividade do taping na redução do edema. No próximo slide, a gente já vai falar sobre a ritidoplastia ou lifting facial, né, que é a cirurgia para o levantamento da face. Então, ele é dividido em 3 partes, terço superior, terço médio e terço inferior. No terço superior, a parte de supercílio, rugas frontais e glabelares. O terço médio, a região infraorbital, bochecha e sulco naso-geniano, naso labial. E terço inferior, o mento e a região cervical, tá? Muitas vezes a gente precisa de recursos auxiliares, como é o caso do peeling ou da toxina botulínica, para dar o aspecto mais harmônico. Não consegue fazer 100% da harmonização só com a cirurgia. Então, aqui mostrando no lifting do terço superior, o corte. Então, para mostrar para vocês que o corte é bem longo mesmo, você vai de um pavilhão auricular até o outro, descola toda a fronte, né, traciona essa parte, então, fazendo as correções aí das rugas, né, frontais, da queda da sobrancelha, tudo isso é corrigido, então, no lifting superior. Já no lifting médio, o corte é toda a parte anterior, né, da região aqui da orelha, passando por trás do pavilhão auricular e indo até a região occipital. Toda a parte da região medial é descolada, isso pode propiciar a formação de seroma nessa região, por isso a preocupação aí dos médicos. Então, tem esse descolamento, e aí, então, tem esse tracionamento, né, para dar essa elevada, fazer, então, esse lifting nessa região. E
Mostrando aqui para vocês, então, os cortes, né, aqui no terço médio, onde ele acontece, tá? Bem aqui, ó, atrás da orelha, né? Como ele é repuxado para cima, repuxado para trás, tá? Para conseguir esse efeito, então, de levantamento aí local. Dá uma olhada nessa figura, eu gosto sempre de mostrar essa figura, porque ela é muito impactante. Então, assim, você tem o médico, ele descola toda essa parte. Então, se vocês observarem aqui, é a mão do médico que está por dentro da pele da pessoa, tá? Então, para vocês terem uma noção do quanto isso é descolado. Então, eu sei que quando chega um paciente de pós-operatório, vocês se preocupam muito com o corte, aqui nessa região, por exemplo, mas esquecem, né, de que tudo isso foi descolado. Então, tudo isso está cicatrizando, tá? Só dessa partezinha aqui, interna, é que não foi descolado. O resto tudo foi descolado. E é necessário que a gente faça laser pontual nessa região para ajudar, né, nessa vascularização, nessa pega deste retalho. Lembra que a gente falou igual eu falei de abdômen? Quando você descola e puxa e volta ele para um outro lugar, que ele tem que se reconectar novamente com os vasos daquela região, a gente considera um retalho. E além de sofrimento, pode ter ali líquido juntando e formando seroma, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que tudo isso está cicatrizando e não apenas um corte, né? Que é o que a gente vê externamente. No lift de terço inferior, vai fazer o tratamento do platisma, então muitas vezes o platisma já tem uma diástase, né? Então tá aquele pescoço sem tônus, então é importante o médico fazer a sutura desse platisma no eixo todo para corrigir essa diástase do platisma, né? Normalmente é um pontinho bem embaixo do mento e já faz aí um pouquinho de retirada de pele, embora que a maior parte também ocorre aqui, né? Pela região posterior aqui da orelha também, ok? A outra cirurgia é a lipoaspiração da face, que é a remoção de gordura, principalmente da região submentual, né? Então, esse excesso de gordura é feito para as pessoas que querem aquela papada, e a gente vai tratar isso da mesma forma como a gente trata a parte de lipoaspiração corporal. Nós falamos bastante sobre ultrassom, é um recurso que eu gosto, que eu recomendo, laser também, e bastante mobilização tecidual. Eu já vou explicar por que dá muita fibrose nessa região. É muito comum ter fibrose, então, na região aí do mento, tá? Alguns outros procedimentos associados podem ser realizados, como peeling a laser, né, para áreas aí de difícil acesso, por exemplo, áreas que não foram descoladas, como o código de barras, por exemplo, e alguns implantes. Às vezes a pessoa tem a mandíbula, né, mais para dentro, tá? E aí pode ser colocado, então, um preenchedor no queixo, que é o caso que está mostrando nessa figura, que melhora a harmonia desse perfil, ok? Bom, quais são as complicações, principalmente aí no lifting facial? Tração exagerada, às vezes o médico traciona demais a pele, mudança na inserção dos cabelos, quem tem testa muito alta, aquele lifting não é, então, recomendado. Aí o médico vai fazer um corte bem aqui na frente da linha do cabelo, e aí fazer a cirurgia por aqui, mas a cicatriz vai ficar visível, diferente da outra, né, que é feita aqui dentro do cabelo. Mas, de qualquer forma, como ele puxa e tira um filete de pele, que era aquilo que estava sobrando, se a pessoa já tiver testa alta, ela muda a implantação do cabelo. Fibroses e aderências, que pode acontecer em qualquer cirurgia, seroma e hematoma, e lesão nervosa, né? Infelizmente, às vezes, durante a cirurgia, o médico pega aí um nervinho, um ramo, né? E dá uma paralisia, ou, né, se ele pega totalmente, dá uma paralisia irreversível, ou se ele realmente só traumatiza, né, na hora de fazer os procedimentos, é uma lesão tranquila, o que é normalmente o que acontece, tá? Você tem uma lesão por estiramento, alguma coisa assim, e aí você tem só uma neuropraxia, o que retorna em até 4 meses. Então, assim, ó, o que eu tinha comentado com vocês, por que a área abaixo do mento é uma área que dá muita fibrose, né? Por que isso acontece? Porque, gente, os músculos dessa região são mesmo muito fortes. Então, são músculos relacionados a toda a parte da mastigação. Então, né, os músculos, né, submentuais, omioide, estiloide, de gástrico, enfim, toda essa musculatura é muito forte, tá? Então, mostrando por uma visão aqui interna, externamente.
Sem contar a musculatura cervical, também é muito forte, né? Então, a gente tem os escalenos, né? A gente tem esternocleido, a gente tem todos os músculos aí, extensores do tronco, então eles são realmente muito fortes, o que faz com que eu tenha um estímulo muito grande e constantemente ali na região cervical. E claro que vem por cima de tudo isso, que é o músculo cutâneo, que é o platisma. O platisma é um músculo muito forte, que a gente usa o tempo todo, porque come, porque fala, porque articula demais, né? A boca mexe demais o mento, e tudo isso vai dando estímulo para aquela área. Então, por isso que lipoaspiração de papada é uma área que tende a dar muita fibrose, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso e diminuir a tensão do músculo platisma e também dos músculos submentuais. E outros, né, relacionados à região cervical, tá? Então, avaliar a possibilidade, sobretudo para o platisma, de aplicação de toxina botulínica nessa região. Se você aplica toxina botulínica, você tira a tensão, ela tira o estímulo, para de fazer tensão na pele que foi lipoaspirada e diminui, então, a fibrose ali daquela região. E no pós-operatório? No pós-operatório é muito importante que a cabeça fique elevada, né, que tenha uma compressão local, mas toma um pouquinho de cuidado com essa compressão. Eu já vou mostrar para vocês. Alguns estudos mostram que se fizer muita compressão nessa região que pega a parte cervical, eu aumento a pressão venosa da face. Isso pode aumentar o edema. Então, não é igual à parte corporal, porque aqui eu tenho pouco tecido subcutâneo e já uma pressão alta nos vasos de grande calibre que fazem o retorno venoso e linfático. O uso de taping vai muito bem, as manobras teciduais, as mobilizações miofaciais também vão super bem, principalmente platisma. A retirada desses pontos ocorre em torno de 7 dias, mais ou menos, 7 a 10 dias, tá? Porque a pele é mais fina, então você consegue tirar os pontos antes. É importante trabalhar com compressas geladas, calmantes, tá? Como eu disse, compressas, evita o gelo. O gelo, toda vez que a gente tem mudança, deslocamento de tecido, que ele funciona como um retalho, como eu expliquei para vocês, a gente tem que evitar o gelo em si, porque esse retalho vai precisar ser vascularizado e ele pode sofrer se você diminuir demais o calibre dos vasos. Então, é importante que você faça o resfriamento para controle de edema, mas não o gelo propriamente dito. A analgesia, como eu já expliquei para vocês, principalmente região cervical, às vezes é uma região que pesa muito, então fazer uma analgesia. Evitar o uso do calor, evitar se expor ao sol, tá? Sempre com protetor solar. Cuidado para lavar os cabelos, para secar os cabelos, principalmente se o corte, né, do lift no terço superior não está totalmente cicatrizado, né? E mobilização do pescoço, né? Normalmente você vai ter que ver onde estão os cortes, não mobilizar muito precocemente, tá até 21 dias, daquilo que a gente já conversou, sobre a gente ter uma cicatriz muito frágil, ainda muito fraca, então a gente poderia estar esperando aí essas 3 semanas para começar com mobilizações leves. Isso é o que eu expliquei para vocês, ó. Então tem que evitar a compressão nessa região aqui, ó, tá? Do pescoço, nessa região cervical alta. Por quê? Se nesse estudo foi observado que quando essa compressa compressiva foi colocada nessa região, aumentou então a pressão das veias. Isso somado à aplicatura do platisma deixa a região com mais pressão venosa. Isso faz com que o líquido extravase. Então, não é interessante para a face. Por isso que, se vocês olharem aqui no slide anterior, ó, são tiras, né, que pegam o mínimo possível o pescoço. Essa aqui já pega mais, mas pega mais o mento, tá vendo? Essa região inferior, né? Pegar o mento, tudo bem. Pegar muito aqui a região do pescoço acaba dando esse aumento de pressão, né, venosa, tá? E não ser tão benéfico. Agora o taping, né? O taping a gente já conversou bastante, é o campeão aí, né? De reabsorção de edema, controle de hematoma. Essa é uma das melhores aplicações. Então, a pessoa que fez terço superior, terço médio, terço inferior, né? Essa é uma das melhores aí aplicações, colocações do tape. Nesse estudo, eles estão falando sobre cirurgia de extração de terceiro molar, né? Se o tape pode melhorar esse desconforto na cirurgia. Foi uma revisão sistemática.
E o estudo traz que o tape reduz significativamente a dor no pós-operatório, o inchaço e o trismo, né? Essa tensão, esse apertar dos dentes, após a extração dos dentes, que precisam de mais estudo, sim, mas que é uma boa medida, tá? Para se fazer no pós-cirúrgico. Como eu disse para vocês, os cirurgiões, dentistas, eles não vivem sem tape. Quem faz cirurgias de retirada de terceiro molar, cirurgias de correção, né, de ortognáticas, eles não vivem sem tape, porque realmente o conforto e a diminuição de edema e hematoma é realmente muito grande com o uso do tape. Aqui é esse estudo que eu estou mostrando para vocês, que ele está comparando, então, aqui já outro estudo, desculpa, duas técnicas diferentes de aplicação, esta técnica aqui em preto e essa outra em cor da pele. E eles fazem, então, esse estudo comparativo e encontram que, da forma descrita em B, que está esse da cor da pele, foi mais eficiente do que a forma descrita em A. E isso, gente, bem provavelmente tem relação com a área de cobertura. Percebam que em B eu tenho uma área maior coberta do que em A. Então, a gente tem realmente uma efetividade maior na colocação quando eu tenho uma área de aplicação do tape maior, e isso, então, traz melhores resultados. E aí, falando aqui algumas outras colocações de taping, né? Como nós já conversamos, né? A técnica FAN, teia de aranha, tá? A técnica linfática. Só que sempre lembrando aqui, ó, que nem nesse caso aqui à esquerda, essa técnica feita desta forma, né? Não tem tanta efetividade quanto se você tivesse realmente pensando né, no direcionamento aí desses vasos para os vasos linfáticos da região cervical. Então, se vocês me perguntarem, como eu disse, colou essa fitinha no rosto, ela vai fazer a abertura dos capilares, tá? Mas nem sempre, né? Então, se vocês me perguntarem, eu diria que essa aplicação é uma aplicação mais efetiva, né, do que esta aplicação aqui do lado esquerdo que vocês estão observando, ok? Cuidado também com esticar demais, tensionar demais o taping, fazer sobreposição, a gente já conversou sobre isso. E a drenagem? O que acontece com a drenagem no pós-operatório de lifting, de cirurgia, né, de lifting facial? Então, no pós-operatório de lifting, o que vai acontecer? Como você tem um corte na região anterior aqui, cervical, os 30 primeiros dias você precisa também fazer uma drenagem reversa. Então, você não traz mais a parte da testa para essa região, nem a parte centrofacial para essa região, por causa desse corte. Então, você vai ter que trazer da testa para baixo, tá? E daqui também para baixo, para a região de linfonodos submentuais e depois cervicais. Justamente porque até 30 dias eu não vou ter uma anastomose linfo-linfática na região onde ocorreu o corte. Então, por isso que essa mudança de sentido ela deve acontecer. A terapia manual visa mobilização de tecido, evitar a formação aí de retração cicatricial, de aderência, né? Cuidado com essa mobilização de planos, tá? Então, ela tem que ser bem superficial para pegar bem a pele, porque teve um descolamento. E se você, então, mobiliza muito e não deixa que ocorra essa adesão, né, desse retalho, tá? Você pode, então, estar prejudicando a região e formando e ajudando aí na formação de um seroma. Alguns recursos como microcorrente ajudam, né, na analgesia local, tá? O modo de aplicação seria o alternado, intensidade de 80 a 100 microampere e de 100 a 200 Hz, é uma opção. Ultrassom e laser, nós já falamos muito, pode ser aplicado na face também. O cuidado que a gente tem na face é tireoide e os olhos, tá? Mesma coisa para o laser também. Então, segue a mesma linha de raciocínio com aqueles mesmos parâmetros que eu expliquei para vocês, só que agora bem superficial mesmo, porque realmente a pele tem pouco tecido subcutâneo, então a gente não vai usar aí 1 MHz para face, só 3 MHz, tá? As correntes citomotoras, eu já disse para vocês que eu não gosto de usar, mas, né, caso alguém queira usar a corrente citomotora, nunca antes de 2 meses, tá? Espera 2 meses
e aí depois usa. Assim, da mesma forma, a endermologia. A endermologia pode ser feita também na cicatriz, que começar a mostrar uma certa aderência, uma certa retração. Eu prefiro mobilização manual, mas a partir de 2 meses também você pode, principalmente nariz, né? Nariz, quando gruda, assim é mais difícil a gente mobilizar, às vezes, manualmente, e aí pode lançar a mão, então, da endermologia, ok? Quais são as principais reclamações no pós-cirurgia? Dor na região cervical, que a gente pode tratar com massagem, com TNS, insensibilidade, porque lesou terminaçõezinhas cutâneas, então a pessoa pode ter uma alteração dessa sensibilidade, o que a gente pode ensinar a fazer uma reeducação sensitiva, coceira, então esse prurido é por conta da cicatrização, muito fator de crescimento, né, local, isso coça mesmo, né, isso altera ali a condição local de vascularização. Dor na orelha, principalmente quando tem o corte atrás, na otoplastia ou no lifting facial. Coleção líquida, edema, seroma, retração da cicatriz, então quando a cicatriz começa, né, a repuxar um pouquinho, lacrimejamento, principalmente nas cirurgias de nariz, tá? Que então você fica como um respirador bucal e você tem, desculpa, tá? Principalmente na cirurgia de blefaroplastia, desculpa, tá? Ressecamento dos lábios, que é a cirurgia de nariz, né? Então, na cirurgia de nariz, resseca muito os lábios, já expliquei para vocês, e na de olho, na blefaroplastia, resseca o olho, tá? Porque pode não estar fazendo o fechamento completo e aí não está lubrificando adequadamente, o que tem que ser tratado, como eu já disse também, com colírio e pomada aí lubrificante. Eu queria mostrar esse caso para vocês para reforçar a questão do tipo de colocação de tape. Então, o tape, gente, é algo que a gente tem que fazer um raciocínio clínico para colocar, né? Não adianta vir colocando. Eu já expliquei isso para vocês em corpo, mas vou falar de novo, que é um erro comum. Então, o que acontece? Aqui foi passado, então, aqui na região cervical. Primeiro fez um tape linfático embaixo para fazer um contensivo por cima. Não entendi a lógica desse raciocínio, não entendi nada, né? Segundo, não contente em passar uma faixa com tensão no contensivo submental, passou outro tape em cima do primeiro tape. Isso travou mais o tape, travou a mobilidade do tape. Gente, vamos lembrar que toda a drenagem dessa região aqui, ela vem para esta região submental e depois vem para a região cervical. Então, se eu travo demais a região submental, eu represo o líquido nessa região. Então, ao invés de ajudar, eu posso estar piorando. E esse é o caso de uma paciente, por exemplo, que apresentou edema nessa região aqui, né, da mandíbula, e começou com queixa de alteração de musculatura aqui. Ela ia sorrir, estava um pouquinho, né, repuxando aqui a região. Pode ter acontecido do edema ter dado uma compressão no nervo marginal mandibular. Por quê? Porque ele passa muito aqui superficial na mandíbula. E como apertou demais submandibular, o edema represado pode, então, ter feito essa compressão. É claro que você tira isso, né, volta, vasculariza aí em algumas semanas aí, isso volta ao normal, porque é só uma neuropraxia, não tem uma lesão efetiva do nervo, é só uma hipóxia aí temporária. Mas a gente tem que evitar, né? E não beneficiou em nada o tipo de colocação ali. Pessoal, basicamente para a face, era isso que eu tinha para falar para vocês, que ficou faltando, né? Que eu estou trazendo agora para vocês. E peço mais uma vez desculpa, né, por esse lapso, né, de não ter introduzido essa aula, né, no nosso encontro. E me deixo à disposição aqui, a professora Andréia pode passar meu WhatsApp para vocês, algumas alunas até já têm, mas eu fico à disposição para tirar alguma dúvida que eventualmente vocês tenham em relação a essa parte da face, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Bom exame aí para vocês.